E também quero aqui entregar mais alguns prêmios aqui, de alguns vencedores aqui dos nossos desafios. Queria aqui chamar rapidinho, peraí que tem um pessoal aqui que não vai chegar, que esse aqui são de outra igreja e vão vir para cá. Peraí. Aqui nós temos, o Brandon não chegou também, né? O Brandon está trabalhando aos domingos, ele não consegue chegar cedo. Está aqui de novo o David, está aqui o David. Vem aqui o David de novo, que o David vence os desafios. Tá? O David e o Breno estão nos desafios tudo aqui. Né? Leitura da Bíblia toda em 142 dias, esse aqui. Né? Tá aqui, a pastora Leia não está aí, também vai receber depois. Está aqui a Aloysio e Débora, também venceram o desafio. Cadê o Aloysio? O Aloysio foi ali dentro, se recompor do louvor aqui. Né? Está aqui o Aloysio e a Débora. Venceram o desafio da leitura da Bíblia toda em 142 dias. Ítalo! Cadê o Ítalo, gente? O Ítalo também foi beber uma água, foi? O Ítalo estava ali agora? Cadê o Ítalo? Tem dois Ítalos. É o Ítalo da Jandelma, né? O Mateus, esse Mateus, eu acho que é daqui, dessa aqui também. E a Leia, que não veio hoje. Você leu a Bíblia toda em 142 dias, Ítalo? Glória a Deus, parabéns. Olha aí, esses vencedores aí, cadê? O pessoal já registrou ali, olha lá para eles, mostra lá os prêmios lá. Tem uns de 72 dias que... Você está aqui de ajuda, né? Está profetizando aqui. Estou profetizando que ele vai ler a Bíblia também. Aí... Deus abençoe. Pode sim. Coloca ali para mim, por favor, esses que o pessoal deve estar chegando aí. Amém! Glória a Deus. Ler a Bíblia toda em 142 dias. Aí daqui a pouco vai ter o de 72 dias. Tem um pessoal aí que venceu, está esperando também, né? Daqui uns dias eu vou estar entregando os de 72 dias. Nós vamos começar um desafio de oração agora. Na quinta-feira, dia 1º, 21 dias de oração pelo seu chamado. Então, se você quiser participar, vem conosco aí, vou estar orando todos os dias de madrugada, às 3h42 da manhã, pelo Zoom, com transmissão pelo YouTube, a partir do dia 1º, 21 dias de oração, e logo em seguida, no dia 22, nós começamos mais uma leitura da Bíblia toda em 42 dias no desafio Diligência. Então não vai faltar oportunidade para você, eu pretendo ler a Bíblia toda ainda mais 4 vezes, pelo menos esse ano, né? Então, já tivemos uma de 42 dias e você tem a oportunidade de vir conosco nesses desafios. Abra aí então comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24. Hoje eu quero reforçar um assunto que eu tenho falado, né? E nesse tempo aí tem muita gente falando muita coisa. Agora, com a morte do Papa e esse momento aí para a igreja, de um modo geral, que acaba afetando, né? Não nos afeta diretamente porque não estamos submissos à liderança de Roma, né? Mas nós sabemos que tem aí aproximadamente 1 bilhão de católicos no mundo. Então isso é uma grande parte da humanidade e isso tem toda uma questão envolvida aí, né? É um fato histórico importante, mas que com isso, né, levanta-se novamente todas as muitas teorias da conspiração, né, muitas coisas a respeito da questão da volta de Cristo, e eu quero pontuar aqui, mais uma vez, algumas coisas que a palavra nos fala a respeito da volta de Jesus. Fale com alguém perto de você, Jesus está voltando. Fala, ele prometeu que voltaria, e diga para ele, ele vai voltar. Amém? Quantos creem aqui, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus? E o capítulo 24 de Mateus é um texto que Jesus, o próprio Jesus, ele nos dá muitos sinais a respeito da volta de Cristo. Eu não quero aqui me deter a muitas coisas que se falam nesse texto e que a gente vê claramente, muitas delas se cumpriram, se cumprindo e acelerando esses cumprimentos, mas eu quero aqui reforçar, eu já falei sobre isso aqui, e quero reforçar aqui o que o texto nos fala, na fala do próprio Jesus, onde o nosso Senhor, quando esteve aqui, ele falou a respeito disso. Então,
Mateus, no capítulo 24, Jesus nos disse aqui, no versículo 36 de Mateus 24, acharam aí? Creio que vai estar aqui também, né? Nós temos aqui dizendo: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Fala comigo, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fala comigo, ninguém sabe, a não ser o próprio Pai. Nem o Filho. Nem o Filho. Aqui Jesus disse isso. E quando Jesus diz isso aqui, eu já pontuei, nós precisamos entender que Jesus é Deus. Jesus não é 33% Deus, o Pai 33% Deus e o Espírito Santo 33% Deus. Jesus é 100% Deus, o Pai é 100% Deus, o Espírito Santo é 100% Deus. Essa é a Trindade, o entendimento sobre Trindade. Amém ou não? Então Jesus, ele é totalmente homem, totalmente Deus, no contexto em que ele está falando isso como homem, mas que como Filho de Deus, o Verbo encarnado que se fez carne e habitou entre nós, ele está aqui falando que na sua humanidade, enquanto homem, Jesus desceu, ele veio como um homem, ele se sujeitou à natureza humana, ele se sujeitou à limitação humana. Eu falei aqui, alguns domingos atrás, sobre como ele suou gotas de sangue, a hematidrose, que é esse fenômeno raro da medicina, que Jesus passou por isso ali no Getsêmani como ser humano limitado, sendo amamentado por uma mulher quando nasceu. Jesus, o Deus, Criador de todas as coisas, o Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega, ele veio na limitação de um bebê. Imagina o Todo-Poderoso não podendo andar, tendo que ser carregado, mamando numa mulher, numa mãe que esteve cuidando dele, e ali com essa limitação, não podendo falar, ali como um bebê indefeso. Então o próprio Deus se fez dessa forma, e ele se sujeitou a essas limitações humanas. Nós não vemos Jesus voando por aí, relatos a Jesus, então foi e poderia fazer isso, e saiu, desapareceu num lugar e apareceu em outro lugar, não, ele fazia milagres, curava dentro daquilo que nós, inclusive, com a autoridade de igreja, podemos fazer no nome dele, mas ele se limitou a essa natureza humana. E como limitado, eu entendo que aqui, quando ele fala que o Filho não sabe, ele não está falando do eterno, da sua eternidade, mas ele está falando da sua humanidade. Enquanto humano, enquanto nessa terra, ele também não sabia essa hora. E ele está dizendo que ninguém sabe. Mas ele fala de muitos sinais. E aqui nós entendemos e vemos isso aqui. Nós temos aqui, nesse mesmo texto do 24 de Mateus, nós temos o verso 14. No verso 14, ele disse aqui uma das pontuações mais importantes dentro desse texto, quando ele diz no verso 14 assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Fala comigo, em todo o mundo. Como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então Jesus já deu uma pista clara de quando virá o fim. Quando virá o fim? Quando esse evangelho for pregado em todo o mundo e testemunhado a todas as nações. Então, eu preciso pontuar e reforçar isso aqui. Existem coisas, e a maioria delas, que nós precisamos falar mais de uma vez, nós precisamos reforçar. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, se deixando levar por algumas teorias, e nós precisamos olhar para o que a palavra deixa claro para nós aqui e mostrar sinais claros disso. E, como eu disse, fica muito claro quando você olha para a palavra, alguns exemplos, e eu quero reforçar isso aqui, de que, na verdade, quando Jesus diz que essa data ninguém sabe, eu entendo aqui com esse texto, que essa data não é uma data que está marcada. Não tem aquele dia, aquela hora que já está marcada e que é nesse dia e pronto, acabou. No dia tal hora, é nessa hora que ele vai voltar. Mas essa é uma data que ela é condicionada.
Ele está dizendo que quando esse evangelho for pregado, que quando todas as nações esse evangelho chegar em todas as nações, então virá o fim. Ou seja, é uma data que ela está de alguma forma em aberto. Fale para alguém perto de você assim, ó, está em aberto. Amém ou não? E quando nós olhamos, para isso, uma das formas teológicas de se comprovar um entendimento bíblico é quando você olha para aquilo que a própria Bíblia, que confirma a Bíblia, vai nos dizer a respeito de momentos assim. Então, na Bíblia nós temos outros episódios que nos mostram, que essas datas, elas são datas condicionais. E eu quero olhar novamente com você aqui algumas dessas coisas. Uma delas é um primeiro apocalipse que nós tivemos, quando o Senhor decidiu formatar a terra, quando o Senhor decidiu destruir os seres viventes sobre a terra e preservar a humanidade através ali de Noé e da sua família. E o Senhor decide recomeçar lá no início, na Arca de Noé, a história que nós conhecemos, e nós temos um entendimento quando a gente olha para esse texto. E eu sempre pergunto isso, quando foi que o dilúvio veio? Quando foi que o dilúvio veio? Quando a arca estava pronta. Então perceba uma coisa, Deus diz, eu vou destruir tudo. Você, Noé, vai construir uma arca. Deus não disse assim, Noé, no dia 23 de agosto do ano tal, eu vou mandar um dilúvio. Então corra com essa arca, porque ela tem que estar pronta até lá. Não, ele falou, construa a arca. E Noé constrói a arca. Quando Noé constrói a arca, os animais entram na arca, Deus fecha a porta, aí vem o dilúvio. Você consegue entender isso? Que essa data, então, ela é condicional. Fala comigo, condicional. Condicional, dependia do tempo que Noé levaria, e eu estive lá na réplica da arca no ano passado, e lá tem os estudos, muitos estudos científicos, arqueológicos, históricos, mostrando a respeito da arca, e acredita-se aí de 70 a 100 anos foi o tempo que Noé levou para construir aquela arca. Então aquela promessa, ela estava totalmente condicionada ao tempo que Noé levaria, e eu aprendo algo muito forte com isso. Muitas das coisas que Deus nos prometeu está diretamente relacionado com a nossa preparação para receber. Ei, tem coisas que você talvez não recebeu na sua vida ainda, não é porque Deus não quer te dar e nem porque Ele não prometeu, é porque talvez você não esteja preparado para receber isso. Sim ou não? Já falei aqui que minha filha quer a BMW dela, quando completar 18 anos, ore por mim. Falta só 3 anos. Vou poder dar em nome de Jesus, você pode dizer amém? Mas eu poderia dar já hoje. Pela fé, Mas ela não está pronta para receber algo assim, E também não sei se vai estar aos 18, tomara que esteja, não sei. Mas é condicional, então muitas das coisas que nós vamos receber de Deus, elas estão diretamente relacionadas, isso fala, então a volta de Cristo tem a ver com isso. Como eu falei aqui, o Antigo Testamento nos mostra algumas coisas, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, qualquer palavra será confirmada. Então, com alguns exemplos da Antiga Aliança, nós podemos comprovar aquilo que eu estou falando aqui. Um outro exemplo que nós temos, por exemplo, um outro apocalipse, que acontece lá no caso de Sodoma. Fala comigo, Sodoma. Deus falou que ia fazer um apocalipse lá, ia destruir Sodoma e Gomorra, nós conhecemos a história, e aí ele ia, por causa da intercessão de Ló, livrar Ló e a sua esposa e as suas filhas. E aí nós temos ali Ló tendo que escapar de Sodoma para que o Senhor possa então destruir. Mas tem algo interessante que eu queria ler, por favor, Israel, coloca para mim Gênesis, lá no capítulo 19 de Gênesis, os versos 21 e 22. Ló, então, ele pede para que ele possa ir para uma determinada região. Já que ele vai ter que fugir ali, ele diz assim, eu quero ir para aquela região. E aí, essa é a resposta aqui do Senhor através do seu anjo. Olha a resposta quando Ló pede para ir para aquela região.
A resposta do Senhor através do anjo é assim, ó, está bem, respondeu ele, também atenderei a esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala, aquela cidade para onde você quer ir, eu não vou destruí-la para que você possa ir para lá e lá ser um refúgio para você. Agora olha só o detalhe do 22, fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada de Zoar. Então a destruição de Sodoma só poderia acontecer quando Ló chegasse em segurança lá naquela região. Então aquela destruição que Deus disse, vai acontecer essa destruição, ela estava totalmente condicionada ao fato de Ló chegar em segurança no outro lugar. Você está entendendo isso? Então mesmo aquele apocalipse, aquele fim determinado para aquela região, só poderia acontecer a partir de um posicionamento de alguém. Então nós temos na história a participação ativa disso, e a Bíblia nos traz muitos exemplos. Eu poderia citar aqui muitos exemplos disso. Por exemplo, eu falo sempre sobre o templo. Quando foi que a glória do Senhor encheu o tabernáculo? Deus manda eles fazerem um tabernáculo lá no deserto, né, dá todas as especificações de como eles deveriam construir para poder se conectar com Deus, adorar a Deus lá no meio do deserto. Aí a Bíblia diz que quando o tabernáculo estava pronto, a glória de Deus encheu o tabernáculo. Quando foi que aconteceu? Quando ficou pronto. Tem coisas na sua vida que só vai acontecer quando ficar pronto. Quando você construir o tabernáculo, a glória de Deus vem. Amém ou não? Aí depois o templo, a mesma coisa. Davi quer construir o templo, o Senhor fala, você não vai construir, quem vai construir é seu filho Salomão. Davi prepara tudo para que Salomão possa construir. Salomão então vem e constrói todo aquele projeto, toda aquela, que Davi tinha preparado tudo, Salomão constrói. A Bíblia diz que quando Salomão termina de construir, faz a dedicação do templo, então a glória de Deus encheu o templo. Quando a glória de Deus veio? Quando o templo estava pronto. Quando o dilúvio veio? Quando a arca estava pronta. Quando Sodoma foi destruída? Quando Ló chegou em segurança em Zoar. Quando o tabernáculo foi cheio da glória de Deus? Quando o tabernáculo ficou pronto. Quando o fim virá? Quando esse evangelho for pregado e anunciado em todas as nações. Fala para alguém perto de você assim, ó, isso tem a ver com você. Mais uma vez eu preciso perguntar, e o que eu e você estamos fazendo para que esse evangelho seja pregado? Mais uma vez eu preciso dizer para mim e para você nos lembrarmos a respeito disso. Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10. Fala que o Senhor comprou para si pessoas, gente de todos os povos, línguas e nações. Olha lá o cântico cantado no Apocalipse, tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus comprou gente de todo povo, língua, tribo e nação. Inclusive aqueles que nem têm ainda, como eu já trouxe o dado aqui para você. 51% dos idiomas falados no mundo ainda não tem nada das escrituras traduzido. De 7 bilhões de pessoas que temos, 8 bilhões praticamente de pessoas que nós temos no mundo, nós temos 51% dos cerca de 7 mil idiomas falados no planeta. Nós temos aí cerca de 51%, a metade, um pouquinho mais da metade, que ainda não tem nada da Bíblia traduzido, ou seja, não tem como ouvir desse evangelho ainda. Porém, esses 51% corresponde a apenas 200 milhões aproximadamente de pessoas. De quase 8 bilhões de pessoas, apenas 200 milhões não tem nada. Significa que um esforço da igreja pode fazer com que esses 200 milhões sejam alcançados mais depressa do que a gente imagina.
Está mais perto do que a gente imagina, de que todas as línguas, e eu tenho pesquisado muito sobre isso, estudado muito sobre isso, e eu vou dizer para você que desses 51% desses idiomas, um dado também é que muitos desses idiomas são idiomas que já estão desaparecendo, são línguas de tribos, de locais que já estão se perdendo, já não tem mais essas línguas. Então, ao invés de estarem surgindo novas línguas, línguas estão desaparecendo, está diminuindo a quantidade de línguas. Com o avanço da tecnologia, então a gente tem visto um avanço considerável. Hoje, traduzir a Bíblia não é mais um trabalho de uma vida. Hoje é um trabalho que é feito, como por exemplo a NVI, uma comissão de ali 30 homens de Deus, mais ou menos, trabalhando por alguns anos. Então hoje, um esforço que antes era a dedicação de uma vida, hoje com toda a tecnologia que se tem, se torna mais rápido. Hoje eu recebi, o pessoal fica me mandando, hoje eu recebi uma nova tribo indígena que acabou de receber a sua tradução da Bíblia para o seu idioma. Então existem pessoas que estão trabalhando para que isso aconteça. Fala comigo assim, a glória de Deus, o conhecimento da glória de Deus está se espalhando. Essa é a promessa de Abacuque, Abacuque 2,14. Abacuque 2,14, o profeta Abacuque disse o quê? Já tinha que saber de cor aqui esse texto, né, Luiz? Que o conhecimento da glória de Deus, olha lá, como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia, não da glória de Deus, do conhecimento da glória de Deus. Aonde eu tenho pregado eu falo isso, toda a terra será cheia, aí a igreja grita, da glória de Deus. Não, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, porque algumas décadas antes de Abacuque, Isaías no capítulo 6, no verso 3, já tinha dito e profetizado que toda a terra está cheia da glória de Deus. Então a terra está cheia da glória de Deus. Algumas décadas depois, Abacuque vai dizer que toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, porque ela está cheia da glória de Deus, mas é o conhecimento da glória de Deus que está crescendo. O conhecimento da glória de Deus está crescendo. E como que o conhecimento da glória de Deus cresce? Por meio da sua palavra. Fale com alguém perto de você, é por meio da palavra de Deus que o conhecimento da glória de Deus está crescendo. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? É por isso que nós somos uma igreja apaixonada pela Bíblia. Amém ou não? Essa Bíblia minha aqui já venceu 2 corridas, irmão. Você já venceu uma corrida de 5K? Essa Bíblia venceu 2. Venceu mais uma hoje. Tem a foto dela cruzando a linha de chegada. Bota lá, olha hoje lá em Salvador, 6 horas da manhã, a Bíblia vencendo a corrida, irmão. Entendeu? Estou lá, competindo 6 horas da manhã hoje lá em Salvador, na Bahia, irmãos. Tem noção do que é correr com a Bíblia lá em Salvador? Entendeu? Deixa eu te falar, tinha gente lá fantasiado, correndo com seus negócios, suas guias, suas roupas das religiões lá, que você sabe, e eu estou lá com a Bíblia, cantando, orando em línguas, profetizando. Entendeu? Primeira corrida que eu participei aqui no Gama, aí eu estou vendo o cara correndo descalço, aí o Breno falou, pastor, ele só corre descalço. Falei, meu Deus, não é possível, tem que estar endemoniado, não é possível. Pessoa correr 10 quilômetros descalço, irmão. Entendeu? Ficou uma marca. Eu falei, rapaz, eu vou correr com a Bíblia. Vai ficar uma marca. As pessoas vão começar, rapaz, aquele cara só corre com a Bíblia. Não é não, Brenda? Olha lá meu treinador, o Brenda já chegou. Entendeu? Aquele cara só corre com a Bíblia. Aí hoje eu estou lá em Salvador e o pessoal tudo... Aí tinha uns que foram comigo, né, também. Aí... já deixei gente para trás hoje, gente, olha só. Aí o rapaz ficou um pouco mais para trás, ele falou, pastor, eu escutei o pessoal comentando na corrida. Rapaz, ele está correndo com a Bíblia, é com a Bíblia, é. Entendeu? Vai ficar a marca, essa declaração de amor pela palavra. Amém ou não? Sabe, e é claro que é mais do que correr, né? Ela está aqui com
Tem até os números de. Aí eu vou guardando aqui, irmão, que é o memorial. Aí, ó, o número fica aqui dentro da Bíblia agora. Vai ficar o memorial das corridas que ela vai vencer, entendeu? Mas sabe, nós somos um povo apaixonado pela palavra de Deus. Eu quero declarar isso sobre as nossas vidas, amém ou não? Sabe, esse conhecimento da glória de Deus crescendo, ele tem tudo a ver com esse avanço da palavra. Ele tem tudo a ver com esse avanço da palavra. Sabe, que o Senhor começou a entregar lá em Moisés e que foi avançando. E que Deus usou cerca de 32 autores do Antigo Testamento para escreverem aquilo que ficou conhecido como Antigo Testamento, seus 39 livros. Cerca de 32 pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo para escreverem essa palavra. Aí nós chegamos num período de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Nesse período, Deus começou a mostrar o seu interesse. Irmão, eu sou apaixonado por essa história, porque eu vejo o amor, o desejo de Deus que essa palavra chegasse a todos os povos. Ela era limitada aos judeus. A Bíblia estava em hebraico. A Bíblia estava somente no idioma, o idioma dos judeus ali, aquele hebraico. E aí nesse período, quando a Grécia vem e domina, nós temos a primeira tradução da Bíblia para o grego. Deus decide falar grego. Eu não sei se você entende o que significa profeticamente. Grego é a língua do mundo. O hebraico era a língua de Israel, era o povo de Israel, eram os descendentes de Abraão, era um povo somente. E Deus está dizendo agora assim, ó, eu quero as nações. Aí Deus permite a primeira tradução da Bíblia, do hebraico para o grego. Deus está dizendo, eu quero as nações. E de lá para cá isso vem crescendo. Aí nesse período é traduzido, aí vem o Novo Testamento. O Novo Testamento é escrito agora em grego. Por quê? Porque Deus quer alcançar não somente mais os judeus, Deus queria alcançar a mim e a você, que éramos gentios, que não éramos descendentes de Abraão, mas que em Cristo fomos alcançados por essa graça, e nos tornamos participantes desse amor de Deus. 400 anos depois, o Império Romano dominando, mais uma vez Deus decide expandir, e agora a Bíblia é traduzida para o latim. Vem a Vulgata. Deus está falando os idiomas da terra, levando a sua mensagem para que essa profecia se cumpra, para que os povos possam ser alcançados. Você pode dizer amém? Amém? 1000 anos depois, a igreja atrasou. Lembra que eu falei que isso depende totalmente? Idade Média, um período que a igreja atrasou isso aqui, já podia estar muito mais à frente. 1000 anos depois, começa a pipocar traduções. E vocês conhecem a história, já falei, né? Aqui já contei, a partir de Lutero, 31 de outubro de 1517, quando Lutero fixa suas 95 teses nas portas da igreja do castelo em Wittenberg, na Alemanha, e começa uma revolução. Qual é a revolução? A Bíblia precisa chegar às pessoas. As pessoas precisam. Lutero era um cara louco, desesperado, com medo de morrer, se sentindo culpado, até que ele se depara com um texto: o justo viverá pela fé. Ele começa a entender o amor de Deus, ele fala, as pessoas precisam ter acesso a isso. As pessoas não sabem, elas entram e saem nas missas, elas não entendem nada. Ele falou, as pessoas precisam ler a Bíblia. Nós precisamos traduzir a Bíblia. E Lutero fica louco, e Lutero começa a traduzir a Bíblia para o alemão popular. E ele perseguido para ser morto ali pela Igreja Católica, ele perseguido é escondido por um príncipe Frederico III, que esconde Lutero, guarda a vida dele para que ele pudesse traduzir a Bíblia. Eu estou falando alguns nomes para você porque eu tenho entendido nessa história do avanço da palavra de Deus, que nós precisamos estar inseridos nela de alguma forma.
E tem gente que vai ser o Lutero. Amém ou não? Mas tem gente que vai ser o Frederico III, que não traduziu nada, mas que foi essa pessoa dizer: pode ir lá que eu vou pagar a conta. Eu vou cuidar você, eu vou suprir você para que você possa fazer aquilo que Deus vai fazer. Nós vamos ter os Fredericos terceiros. Nós vamos ter os Johannes Gutenberg, que antes de Lutero, Deus interessado em que a Bíblia fosse lida pelo mundo, que esse evangelho chegasse, ele ilumina um homem, inspira ele para criar a imprensa. E isso mudou o mundo através da imprensa, quando Gutenberg imprimiu a primeira obra impressa da história da humanidade que mudou o mundo, a Bíblia de Gutenberg, também conhecida como a Bíblia de 42 linhas, porque cada página tinha 42 linhas, é conhecida assim na história, eu só descobri isso depois também. Mas sabe, por que eu estou falando isso para você? Porque eu amo olhar para essa história e ver que existe uma arca sendo construída. E que nessa arca, irmão, ou você é Noé, você é alguém que está ajudando Noé, ou você é alguém que está fora dessa arca, está fora disso. Ou então você é um bicho, né? Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: ó, o que você está fazendo nessa história? Sabe, eu me sinto responsável nesse tempo em despertar a minha geração para fazer alguma coisa, para que a gente possa se dedicar mais à palavra, se dedicar mais ao avanço dessa palavra, para que mais e mais pessoas possam ter acesso, para que mais e mais pessoas possam amar a palavra, possam ler a palavra, possam se render ao autor dessa palavra, para que esse conhecimento da glória de Deus possa cobrir toda a terra. E então virá o fim, quando esse evangelho for pregado. Isso tem acontecido. Deus foi impelindo pessoas ao longo da história para que essa palavra fosse avançando. Algum tempo depois de Lutero, depois da tradução, já falei do Ulrico Zwingli, né, com seu churrasco de salsicha, que mudou o mundo também, principalmente a Suíça. E depois nós temos João Ferreira de Almeida. Quero dizer para você que essa história é cheia de João, tá? Johannes é João, Ivan é João. E nós temos João Ferreira de Almeida, um jovem católico que se converte lendo a Bíblia com 17 anos de idade, se apaixona pela palavra e decide traduzir a Bíblia para o português. Você tem uma Bíblia em português? Agradeça a Deus pela vida de alguém como João Ferreira de Almeida, que dedicou a sua vida e não conseguiu concluir. Ele fez todo o Novo Testamento e parou o Antigo Testamento praticamente ali por volta de Ezequiel 28, mais ou menos, sem conseguir terminar, porque ele dedicou, empenhou a sua vida em traduzir a Bíblia. Irmãos, quando eu olho para nós, tratando com pouco caso a Bíblia, sabendo que teve pessoas ao longo da história que morreram para que essa Bíblia chegasse nas nossas mãos, deram a vida por isso, e você tem coragem de passar um dia da sua vida, 2 dias da sua vida, 3 dias da sua vida sem abrir a sua Bíblia, se contentando só com aquele versículo que você recebeu no WhatsApp. Como eu tenho dito por aí, nada contra o seu café com Deus Pai, mas Deus tem mais do que café para você. Ele tem um banquete da sua palavra. Tem muito mais de Deus para nós, irmãos, que nós possamos ter fome da palavra, que nós possamos ter sede dessa palavra, que a gente possa querer conhecer cada vez mais, amar mais e mais essa palavra, nos dedicar mais a ela. E nós estamos aqui para fazê-la avançar. Quem sou eu, quem é você nessa história? Sabe, o pessoal do louvor pode já ir subindo. Uma das histórias que mais me impacta, e eu já creio que eu já tenho contado aqui também, e eu quero repetir isso, a história de Mary Jones.
Nessa história do avanço da palavra, presta atenção, Mary Jones. Quem era Mary Jones? Uma menina, uma criança que via o seu pastor ler a única Bíblia da cidade, lá no país de Gales, na Europa. E ela viu o pastor lendo aquela única Bíblia que tinha na cidade, e ela se apaixonou pela Bíblia. E sabe qual era o sonho dessa menina? Aprender a ler, para poder ler a Bíblia. E Mary Jones, então, finalmente, aos 10 anos de idade, aprendeu a ler. E agora ela diz assim: mas eu quero comprar a minha própria Bíblia. E ela começa a juntar dinheiro aos 10 anos de idade para comprar uma Bíblia. E ela passou 6 anos juntando dinheiro para comprar uma Bíblia. Sabe o que é juntar 6 anos dinheiro para comprar uma Bíblia? Quando ela tinha 16 anos de idade, que ela tinha um dinheiro para comprar a Bíblia, ela vai até o pastor da sua igreja e fala: eu quero comprar uma Bíblia. E ele diz: não tem Bíblia para vender aqui na cidade. Bíblia era algo muito raro. Ele fala: só tem bala, que é cerca de 42 quilômetros daqui. Alguns lugares dizem 40, outros dizem 42 dessa história. Entendeu? Eu gosto mais da versão dos 42. E deixa eu te falar uma coisa, com 16 anos de idade, Mary Jones percorreu a pé, sozinha, 42 quilômetros para comprar uma Bíblia. Você sabe o que é isso? É uma maratona. O Breno correu uma maratona segunda-feira passada, mandou lá. Eu estava nos 5 km e ele nos 42, irmão. Deixa eu te falar, é mais do que ir daqui para o plano, irmão. Sim ou não? 42 quilômetros. Quantos quilômetros dá lá para sua casa, Daniel? 55? 55. É quase chegando no Daniel. Deixa eu falar, essa menina percorreu uma maratona com 16 anos para comprar uma Bíblia. E quando ela chegou em Bala, na casa daquele pastor, Thomas Charles, é quem poderia lhe vender uma Bíblia. E ela falou: eu vim aqui para comprar uma Bíblia. E ele disse: a única Bíblia que eu tenho aqui eu não posso te vender. Mas quando ela contou que ela tinha percorrido aquela distância de 40 a 42 quilômetros para poder chegar lá, eu fui pesquisar, irmãos, tudo isso. Eu fui no Google Maps olhar a distância que ela percorreu, que dá mais ou menos essa faixa. Tem um memorial do lugar hoje lá, da onde ela saiu. E essa menina contou para ele a distância que ela tinha percorrido para poder comprar aquela Bíblia. Ele falou: eu não tenho como não vender essa Bíblia para você. E ele vendeu a Bíblia. Não sei como ele vendeu, né? Eu teria dado essa Bíblia. Mas ele entregou e ela voltou para casa, irmão. Os 40 quilômetros. Com aquela Bíblia. Pensa na alegria dessa menina. Sabe por que essa história é relevante? Porque Mary Jones não traduziu a Bíblia. Porque Mary Jones não foi uma pregadora. Porque Mary Jones não foi uma pastora, não viajou as nações. Mas quando aquela menina saiu daquele lugar, aquele pastor em crise com a história dela, ele disse: nós precisamos fazer alguma coisa. Ele reuniu outros pastores da cidade e falou: nós precisamos fazer alguma coisa. Quantas pessoas como essa menina sonham em ter a Bíblia? E eles decidiram fazer alguma coisa. E sabe o que nasceu? Foi assim que nasceu a Sociedade Bíblica. Uma instituição que hoje é mundial.
e que é a maior distribuidora de Bíblias do mundo. E eu não sei se você sabe, irmão, eu acho que eu já falei isso aqui também, mas a Sociedade Bíblica do Brasil, porque chegou no Brasil, graças a Mary Jones, a Sociedade Bíblica do Brasil hoje é a maior publicadora e distribuidora de Bíblias do mundo. Não, você podia aplaudir ao Senhor por causa disso. O Brasil é o maior impressor e o maior distribuidor de Bíblia do mundo, irmão. Deus tem algo com o Brasil para levar a Bíblia para as nações. Sabe o Urico Zwingli lá do churrasco de salsicha? Ele traduziu a Bíblia lá na Suíça, contemporâneo de Lutero, no século XVI. Existem 3 exemplares dessa Bíblia que ele traduziu. 3 exemplares hoje, avaliados em cada um de cerca de 3 milhões de dólares. Um deles está lá em Zurique, na Suíça, cidade dele. O outro está nos Estados Unidos. E o outro sabe onde que está? No Brasil. Deus tem algo com o Brasil, irmão. Fala para alguém perto de você, isso é sobre você. Isso é sobre você, isso é sobre nós, irmão. Jesus virá quando a arca estiver pronta, quando o tabernáculo estiver pronto, quando o templo estiver pronto. E eu quero dizer para você que isso é inevitável. Quando o profeta Abacuque usa uma ilustração, uma comparação a Luísio, de que como as águas cobrem o mar. Como que as águas cobrem o mar? Inevitavelmente. Não tem. Isso vai acontecer de um jeito ou de outro. Sim ou não? Agora o tempo está determinado pelo nosso posicionamento. Isso vai acontecer. Só cabe a mim e a você saber se a gente vai ser só espectador dessa história. Ou se, Senhor, o que for fazer nessa estação, não faça sem mim. De alguma forma, eu quero ser participante dessa história, Senhor Roberval. Não sei se como um Lutero, como um João Ferreira de Almeida, se como uma Mary Jones, se como um Frederico III, como um Johannes Gutenberg, como tantos anônimos, como tantos que ao longo dessa história fizeram alguma coisa para que a palavra alcançasse mais pessoas. Eu só sei de uma coisa: eis-me aqui, Senhor. Eu quero estar disponível para que o Senhor use a minha vida. Eu quero ser um instrumento do Senhor. Hoje o Senhor tem me desafiado a desafiar a minha geração, para a honra e glória do nome do Senhor. Muitas pessoas têm lido a Bíblia através dos nossos projetos. Muitas pessoas têm copiado a Bíblia. Vocês sabem dos muitos testemunhos, como aquela senhora de 70 anos de idade que venceu o nosso desafio de copiar a Bíblia toda à mão em 2 anos. 70 anos de idade. Ela fez 2 cirurgias enquanto ela estava no desafio. Uma foi no braço direito e ela não podia escrever com o braço direito, e ela passou a escrever com 70 anos de idade com o braço esquerdo. Para não parar o desafio, 70 anos de idade, copiou a Bíblia toda à mão. Você sabe que Deuteronômio 17, verso 19, diz que os reis de Israel deveriam copiar toda a Torá. E eu fui pesquisar o que o Talmud explica sobre isso. E segundo os sábios rabinos do Talmud, ainda que o rei herdasse uma Torá, ele tinha que fazer a sua própria cópia, porque ele precisava se envolver com a escrita, com a lei do Senhor. Então ele não podia só herdar, e ele tinha que fazer 2 cópias. Então eu só fiz a minha primeira, vou fazer a segunda agora. Ano que vem eu já quero começar a copiar de novo a minha segunda cópia. Mas deixa eu te falar uma coisa, ele precisava copiar. E aí eu fui pesquisar, e apesar da Bíblia não trazer uma referência de quais foram os reis de Israel que obedeceram esse mandamento, segundo o Talmud,
que é a explicação da lei, a tradição oral que foi passada pelos sábios judeus ao longo do tempo, e que eles decidiram escrever para que não se perdesse. Isso é o Talmud, isso explica muitas coisas. Porque a Bíblia, ela não consegue trazer uma explicação toda. Então, como eu falei aqui na aula de biblicismo que eu dei, o Talmud, ele é a tradição oral. Segundo os judeus, quando Moisés chegou diante do Senhor e o Senhor foi entregar a lei para Moisés, o Senhor disse para ele assim: eu tenho um presente para te dar. Moisés falou: então me dê 2. E Deus deu a escrita, que é a Torá, e a oral, que foi passando de geração em geração, que depois eles colocaram no Talmud. E o Talmud é a explicação, porque a Bíblia fala para circuncidar, mas qual é a parte que tem que cortar na circuncisão? Então eu fui descobrir, por exemplo, que a cirurgia de fimose, ela não é válida para a circuncisão, porque é diferente a parte que é cortada. E isso só é explicado na tradição oral. Guardar o sábado, mas o que não pode fazer de fato no sábado? Aí na tradição oral eu vou descobrir o que é que não pode. Então a tradição oral, o Talmud, ele vai explicar os detalhes. Então você quer entender mais alguns mandamentos de Deus, você vai lá saber o que os judeus explicavam sobre isso. E eu tive a curiosidade de pesquisar sobre isso. E segundo o Talmud, apesar de não ter uma explicação clara na Bíblia de quem foram os reis que copiaram, eles entendem que os reis que copiaram foram os que foram aprovados por Deus. Aqueles que foram reprovados foram aqueles que não obedeceram esse mandamento de copiar, de guardar e de ler todos os dias, que esse era o mandamento. Sabe, nós precisamos nos envolver mais com a palavra. Nós precisamos ler mais, praticar mais, pregar mais, anunciar mais. E eu quero dizer para você, no meu aniversário de 42 anos, que eu só estava ensaiando, que eu vou começar agora. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você está aqui na CN Santa Maria, você não está aqui por acaso. Deus quer que você de alguma forma participe disso. Você é indesculpável. Estou falando para quem é daqui, tá, irmão? Se você está nos visitando, seja bem-vindo em nome de Jesus. Mas se você é daqui, é indesculpável. Eu não vou cobrar, nunca cobrei e não pretendo cobrar que você participe diretamente dos projetos que o Senhor tem me entregue sobre isso. Mas no mínimo você precisa estar envolvido em algo, para que o conhecimento da glória de Deus encha toda a terra. Porque eu reconheço que talvez tem pessoas aqui que não vai diretamente estar comigo nessa missão direta que o Senhor tem me dado. Agora, sem fazer nada, com os braços cruzados, só observando, você não pode ficar. Você precisa se envolver de alguma forma. Eu vou ter um GC para pregar o Evangelho. Eu vou fazer uma célula numa faculdade. Eu vou abrir um canal no YouTube. Eu vou me envolver em algum projeto. Eu vou fazer alguma coisa para que a palavra de Deus seja pregada, para que mais pessoas sejam alcançadas. Eu vou colar aqui com o pastor Insano e vou junto também. Também vou junto nisso. Mas nós temos algo que o Senhor nos chamou a fazer: participar da construção dessa arca. Eu tenho dito isso para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu não gosto de fazer nada sem propósito. Tem que ser intencional. Então eu vou correr com a Bíblia, porque eu vou ser intencional em marcar. Vai ficar uma marca. Isso vai desafiar alguém, isso vai inspirar alguém, isso vai incentivar alguém, isso vai deixar alguém em crise. A crise às vezes é necessária. Você pode dizer amém? Mas nós vamos ver Deus fazendo. Deus fazendo. Talvez você vai ser esse Frederico III. Deus vai te prosperar muito para você financiar. Dizer, eu não vou não, mas eu vou pagar essa conta aí. Eu vou pagar aí, ó. Eu vou bancar esse missionário que vai lá para a Coreia do Norte. Eu vou bancar essa pessoa que vai fazer isso. Eu vou ser esse que vai. Você pode dizer amém? Porque Deus levanta esses. O ministério de Jesus era cercado por pessoas que estavam ali servindo, pagando a conta. Meu amor falou aqui, né?
aquelas mulheres que a Bíblia diz que acompanhavam ele, servindo com suas riquezas. Não ganharam nenhuma alma, não expulsaram nenhum demônio, não pregou para ninguém, mas pagou a conta. Jesus terminava de almoçar com os discípulos e a mulher do procônsul tirava o cartão black dela da bolsa Louis Vuitton. É Louis Vuitton, é? Tirava o cartão e falava: pode deixar que eu pague a conta. Mas de alguma forma eu preciso ser intencional. Tudo que eu for fazer, eu vou fazer com propósito, irmão. Se você quer ganhar dinheiro, só para ganhar dinheiro, só para gastar, para ostentar, irmão, Deus não tem interesse em te dar dinheiro. Agora, se você chegar diante de Deus e falar: Senhor Deus, pode me dar dinheiro, que eu vou fazer cada vez mais. Eu tenho dito isso para o Senhor. Eu tenho. E eu tenho esse desejo. Eu sei que Deus vai me prosperar cada vez mais, porque eu amo fazer isso. Eu sou dos que vou, mas eu também gosto de pagar também para Ele. Entendeu? Eu tenho vivido coisas incríveis nas viagens, nos lugares que Deus tem me levado. E eu só tenho um aperto no meu coração quando eu estou nesses lugares, vivendo coisas incríveis com Deus e dizendo: meu Deus, eu queria que fulano lá da Sena em Santa Maria estivesse aqui comigo. Eu só queria uma coisa: poder pagar todas as despesas. E eu tenho orado isso ao Senhor. Deus, eu tenho viajado muito sozinho, mas vai chegar o tempo que eu vou viajar de bando. Eu vou de galera. Vou de galera. Não é pela viagem só não, a viagem também é muito boa. Mas eu sei o canto que é tremendo, irmão, que Deus tem feito por aí. Eu falo: Deus, eu quero poder fazer isso. Entendeu? No final de semana eu fechei uma agenda, um congresso que eu vou fazer lá em Salvador. E aí o pessoal perguntou assim: pastor, vem quantos com você? Aí eu me cocei na hora para falar assim, né? Não, tem uma equipe que anda comigo de 7. Mas eu não quero ser pesado para ninguém, nunca quis. É o que eu quero bancar. Porque a igreja lá vai ter que ficar lá ralando para poder pagar 7 pessoas que vai comigo, não. Entendeu? A gente que vai. Pastor, tô indo junto, 42 pessoas. Sabe? Envolvido nisso que Deus está fazendo. Eu quero ser participante daquilo que Deus quer fazer. E eu quero que você possa hoje dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Como eu sou grato a Deus por esses 42 anos. Como eu sou grato a Deus porque Ele tem nos dado muitos sonhos, muitos projetos. Como eu sou grato a Deus porque você está aqui ouvindo isso. Não é à toa. Se Deus permitiu que você ouvisse essa mensagem, talvez mais uma vez você está ouvindo essa mensagem. Deus está sacudindo você e dizendo: ei, eu quero contar com você. Eu poderia enviar os meus anjos. Eu poderia enviá-los para pregar o evangelho, mas eu escolhi usar você. Ele escolheu nos usar, irmãos. Isso é um privilégio nosso. A gente cheio de falhas, cheio de defeitos. Eu sempre falo: sabe por que Deus usa pessoas imperfeitas? Pergunta aí de novo para alguém perto de você: sabe por que Deus usa pessoas imperfeitas? Responde para ele aí. Porque não tem outro tipo. Não tem. Ele escolheu contar conosco. Ele escolheu nos usar. A gente chega como Isaías: ai de mim, Senhor, miserável homem que eu sou. Mas eis-me aqui, envia-me a mim. O que for fazer nessa estação, Senhor, não faça sem nós. Não faça. Nós não queremos ser só mais uma igreja nessa cidade. Nós queremos ser um agente transformador de vidas. Eu
Queria que você orasse por isso hoje. Sabe, nós não queremos ser um lugar onde as pessoas vêm apenas para poder frequentar um culto, participar de uma igreja, como um alívio de consciência, de dizer estou participando. Mas que esse lugar seja um lugar de transformação. Que pessoas de vários lugares possam vir aqui ver o que Deus está fazendo. Deus está transformando vidas. Pessoas estão entrando aqui, estão prosperando. Pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo mudadas, casamentos estão sendo restaurados, empresas estão nascendo para gerar riquezas e recursos para o reino de Deus. Pessoas estão crescendo, estão avançando, estão se tornando cada vez melhor em Deus. Esse é o propósito. Abrace alguém perto de você e comece a orar por ele. Comece a orar para que Deus possa usar essa pessoa. Comece a orar nessa hora. Eu queria que você orasse por alguém nessa hora, para que Deus possa usar essa pessoa, para que Deus possa fazer dela um instrumento dele, para que ele possa fazer essa palavra avançar, para que de alguma forma ele possa entender o seu chamado, ter clareza do chamado. Hoje eu oro por clareza, hoje eu oro por discernimento de Deus, hoje eu oro por recursos do céu, hoje eu oro por ferramentas internas e externas. Hoje eu oro em nome de Jesus para que o Senhor possa liberar ideias em você, e não apenas ideia, mas execução. Que você possa ser alguém que vai trabalhar, que vai fazer alguma coisa. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar atrás. Alguém que vai avançar, alguém que vai dizer: eis-me aqui, Senhor, eu não vou desistir do teu chamado, eu não vou desistir da tua missão, Senhor, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Existe uma pequena parte que eu posso fazer, e eu quero fazê-la no nome do Senhor. Ore, igreja, ore agora em nome de Jesus. Que haja um despertamento entre nós, que haja um despertamento entre nós, que haja um despertamento nessa igreja para fazer algo, para se envolver de alguma forma, para dizer: eis-me aqui, Senhor. Assim será a glória do Senhor, como as águas correm mar, toda terra assim será. Desperta, Deus! Assim será. Desperta, Deus! Como as águas correm o mar, toda terra assim será. Toda terra assim será. Glória do Senhor, como as águas correm o mar. Cresça, 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 Senhor, cresça, Deus. Cresça, Senhor, cresça, Deus. Soberano em poder, ele virá. Cresça, Senhor. O governo está nele, o beijo ele traz. Consigo sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, o beijo ele traz. Cresça. O conhecimento da glória de Deus, cresça. Por ele que eu estou gastando a minha vida. É, Deus, que possamos gastar a nossa vida. Todos os meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Bebendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias. Declare isso. Soberano em poder, virá. E o governo está nele, seja ele traz. Consigo sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, virá. E o governo está nele, veja ele traz.
Em nome de Jesus, que você possa se ocupar com o crescimento e o avanço da palavra de Deus. Não com teorias, sabe, irmão, tanta gente perdendo tempo em redes sociais, criticando, gastando seu tempo, gastando sua audiência para ficar criticando o pregador mirim, criticando legendários, criticando o pastor insano, porque está vendando os olhos do povo. Meu irmão, vai pregar o evangelho, vai fazer a Bíblia avançar. Gente gastando tempo com isso. Não é porque o Papa, esse novo Papa aí diz que é o anticristo. Todo Papa eu escuto isso, meu irmão. Para de procurar anticristo e procure a Cristo. Esquece o anticristo, irmão, que você não tem parte com ele não. Esteja com Cristo. Ah, pastor, mas eu tenho que saber que é o anticristo para não cair na... Não, se você está com Cristo, você não vai cair em nenhuma armadilha de ninguém, meu irmão. Se encha de Jesus. A Bíblia nunca mandou você se ocupar com essas coisas. A Bíblia mandou a gente se encher de Jesus. A mensagem de Paulo aos Colossenses. Que a palavra acerca de Cristo preencha toda a sua vida. A palavra de Deus. Nos enchemos disso. Nos impregnamos disso. Em nome de Jesus, que sejamos Bíblias ambulantes, cheios da palavra, porque é nela que nós temos vida, pois cuidais ter nela a vida eterna. Você pode dizer amém? Fala, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui. Fala para Jesus, fala, estou aqui. Pode me gastar. Usa a minha vida. Gasta meu dinheiro, que o Senhor Deus mesmo me dá, para o Senhor mesmo me gastar. Amém? Você está disposto a Deus te dar dinheiro para você gastar para Ele? Deus é tão bom que Ele não dá só para você gastar para Ele, não. Ele deixa você ter também. Entendeu? Mas com aqueles que estão comprometidos em dizer isso aqui, Deus vai usar. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.